Ela parecia inofensiva, uma mãezinha qualquer, daquelas que todo mundo tem pena. Foi expulsa de casa, humilhada pelo marido, abandonada pelo filho, e a história que ela contou, que foi vítima de um monstro, que foi traída, espancada, injustiçada, mas o que ninguém sabia é que ela escondeu a parte mais importante. Foi ela quem traiu, foi ela quem destruiu um lar. Ela entregou o marido pro próprio destino e saiu rindo, mas o mundo gira e o tempo cobra. Anos depois, ela voltou, só que não como uma arrependida. Ela voltou de cabeça erguida, como se fosse a vítima de tudo, mas quando encarou o filho e o homem que tinha tentado destruir, ela descobriu que nem todo mundo esquece e nem todo karma vem devagar. Quer saber quem realmente se ferrou no final? Então assiste até o fim, porque aqui o jogo virou. Meu marido arrogante me pegou traindo com meu ex e se transformou em um psicopata furioso. Depois se matou. Tá bom, eu já sei que as pessoas vão me atacar por isso, mas sinceramente, não me importo mais. Preciso de conselhos legais, se possível. Tá bom, talvez morais também, mas guardem as tochas e os forçados, se puderem. Eu só estou tentando sobreviver aqui. Eu, mulher, 48 anos, fui casada com meu marido Daniel, homem, 56 anos, por 12 anos. Ele era um bom provedor. Tínhamos uma vida estável, mas nosso relacionamento estava longe de ser perfeito. Os dois filhos dele do casamento anterior, Maisel, 25 anos, e Eli, 22 anos, nunca gostaram de mim. Eu nem sei o porquê. Talvez porque eu não era a mãe preciosa deles. Ou talvez porque eu não fazia o papel de madrasta perfeita, tipo aquelas de comercial. Seja qual for o motivo, eles sempre me trataram como uma estranha dentro da minha própria casa. Daniel nunca fez nada a respeito. Só dizia, eles vão se acostumar. Mas não se acostumaram. Ficaram ainda mais distantes, especialmente depois que os dois saíram de casa. Eu tentei, pelo menos no começo, mas desisti quando percebi que era inútil. Sendo honesta, eles sempre foram rudes pra caramba. Enfim, o ponto é que tínhamos uma dinâmica familiar difícil. Mas eu amava o Daniel, do meu jeito. Só que fiquei entediada, talvez solitária. Ele vivia trabalhando até tarde. Sempre estressado. Paramos de conversar sobre qualquer coisa real. Sem afeto, sem intimidade, por mais de um ano. Me sentia invisível dentro do meu próprio casamento. Então, sim, eu me reconectei com o ex, o Eric, 50 anos. Namoramos no fim dos meus 20. Ele era gentil, bem-sucedido, charmoso de um jeito que o Daniel não era havia anos. Começou só com um café, depois um almoço, depois mensagens, até que ficou físico. Nunca era pra ser algo sério, só uma forma de me sentir viva de novo. Mas o Daniel descobriu. Acho que ele estava desconfiado. Começou a checar meu celular. Até instalou um rastreador no meu carro, o que eu acho quase psicótico, mas isso é outro ponto. Um dia, cheguei em casa e ele estava lá, sentado em silêncio absoluto. Aí surtou. Gritou comigo, me chamou de todos os nomes possíveis. Vadia, suja, mentirosa. Estava tremendo de raiva. Tentei falar, mas ele não quis ouvir. Pegou as chaves, bateu a porta e saiu em alta velocidade. Lembro de ouvir os pneus cantando. Eu devia ter ido atrás dele, ou ligado para alguém, mas não fui. Eu também estava com raiva. 2 horas depois, recebi uma ligação da polícia. Acidente com um único veículo. Ele bateu numa árvore em alta velocidade. Morreu na hora. O exame toxicológico mostrou que havia álcool no organismo. Ele devia estar bebendo enquanto dirigia. Foi considerado um acidente, mas eu sei o que todo mundo está pensando. E os filhos dele certamente deixaram clara a opinião deles. Nem olharam na minha cara no velório, como se eu tivesse matado o pai deles com as minhas próprias mãos. Nem um abraço. Mason me disse, na lata, você quebrou ele. Ele ainda estaria aqui se não fosse por você. Aparentemente, Daniel tinha mudado a escritura da casa alguns meses antes de falecer. Eu nem sabia disso até depois do funeral. Ele colocou tudo no nome de Mason e Eli. O mesmo com as contas bancárias, o carro, o seguro de vida, tudo. Fiquei sem nada. Nada. Nadinha. Eu não estou trabalhando no momento. Tenho mandado currículos, mas sejamos honestos. Mulheres de meia idade com antecedentes criminais não são exatamente disputadas no mercado. Sim, eu tenho um passado. Cometi um erro estúpido há 10 anos, envolvendo uma situação fiscal duvidosa. Está no meu registro, e eu já paguei pelo que fiz. Não foi nenhum golpe, só uma decisão burra em um momento de desespero. Agora os filhos dele estão tentando me despejar. Recebi uma notificação do advogado deles. Querem vender a casa e seguir em frente.
Eu não tenho para onde ir. Sem economias. O Eric era minha última esperança, e ele também sumiu. Entrei em contato com outros amigos e até alguns parentes, mas todos estão se afastando, provavelmente acreditando nas piores coisas por causa das mentiras que esses filhos estão espalhando. Não estou dizendo que fui perfeita, mas eu não causei a morte dele. Ele escolheu entrar no carro. Ele escolheu beber. Ele escolheu dirigir furioso. Eu não obriguei ele a fazer isso. Não pedi para ele surtar e explodir. E, com certeza, não pedi para minha vida ser destruída por causa de um erro. Então aqui estou, morando numa casa que legalmente não é mais minha, falida, sozinha e odiada. Quero saber, tenho o direito de contestar a herança? Eu era esposa dele. Estávamos casados. Isso tem que valer de alguma coisa, certo? Ele nem deixou um bilhete, nem um centavo. Só raiva e cinzas. Tenho lido sobre cota conjugal e direitos de herança do cônjuge, mas estou preocupada que meu passado criminal ou o caso extraconjugal sejam usados contra mim. Eu nem sei se ele deixou um testamento. Só sei que, legalmente, tudo está no nome dos filhos. Se não há testamento, eu não deveria ter direito a algo por padrão? Um advogado com quem falei disse que provavelmente estou ferrada. Mas eu queria uma segunda opinião. Não posso ser a única mulher que já passou por algo assim. As pessoas cometem erros. Eu só estou tentando sobreviver agora. Posso contestar a herança ou pelo menos continuar morando na casa. Ou estou completamente sem opções. Atualização. Bem, eu li os comentários. Não é como se eu tivesse muita escolha. E sim, alguns de vocês foram absolutamente impiedosos. Mas eu já esperava ser julgada, claro, mas eu não esperava esse nível de ódio. É como se todos vocês quisessem me ver morando na rua e 6 palmos abaixo da terra só por ter cometido um erro. Foi um caso, não um assassinato. E, mesmo assim, vocês falam como se eu mesma tivesse jogado ele na frente do carro. Mesmo assim, eu queria fazer uma atualização porque as coisas ficaram piores. Muito piores. E eu preciso de ajuda. Ajuda de verdade. Porque estou prestes a perder tudo. Vou começar pelas questões legais. Consultei um segundo advogado. Ela também não mediu palavras. Me disse praticamente o mesmo que um dos advogados do Reddit comentou nas respostas. Como tudo que era do Daniel foi transferido antes da morte dele para o nome dos filhos, eu não tenho nenhum direito pelos regimes legais de bens comunitários ou de partilha obrigatória do estado do Arizona. Aparentemente, Daniel planejou tudo isso meses antes mesmo de descobrir sobre o caso, o que significa que ele já estava se preparando para me excluir. Talvez Mason e Eli tenham convencido ele disso. Talvez ele estivesse paranoico, ou algo assim. Eu não sei. Mas o ponto é, legalmente, eu não existo mais. A advogada disse que custaria dezenas de milhares de dólares só para tentar contestar isso, sem nenhuma garantia de sucesso. Dinheiro que, obviamente, eu não tenho. E sobre a casa, recebi uma notificação formal de despejo há 2 dias. Carta registrada. Estão me dando 30 dias para sair. 30 dias até eu estar na rua. Tentei ligar para Mason. Vai direto para a caixa postal. Tentei ligar para Eli também. Ela atendeu, mas desligou assim que ouviu minha voz. Mandei mensagem para os dois. Podemos conversar como adultos? Essa também é minha casa. Nenhuma resposta. Apenas silêncio. Vocês todos agem como se eu fosse uma vilã maquiavélica que destruiu a família deles. Mas eu fiquei sozinha por anos naquele casamento. Eu não me sentia vista. Não me sentia amada. Daniel se enterrava no trabalho e na paternidade e me deixava de lado. Cometi o erro, sim, mas eu sou humana. Ainda sou. E agora, ninguém nem me dá uma chance de explicar. A única pessoa que estava me apoiando era meu namorado. E até isso está desmoronando. Sim, eu sei como isso soa, namorado, tão pouco tempo depois da morte do Daniel. Mas vamos ser realistas. Nosso casamento já tinha acabado antes dele morrer. Dormíamos em quartos separados. Eu só estava lá porque não tinha para onde ir. Então, quando Eric voltou para minha vida, foi como uma esperança. Como se, talvez, eu pudesse recomeçar com alguém que realmente me quisesse. Mas agora, Eric também está se afastando. Parou de atender minhas ligações com regularidade. Arruma desculpas para não vir me ver. Na última vez que perguntei se ele poderia me ajudar com os custos legais, ele me olhou como se eu já estivesse morta. E agora faz quase uma semana que não ouço mais nada dele. Eu sei que ele falou com Mason. Não sei o que foi dito, mas o que quer que tenha sido, envenenou tudo. Agora estou aqui, sentada numa casa que estou prestes a perder, cercada por garrafas de vinho vazias, correspondências ainda fechadas, e ninguém do meu lado. Tentei voltar a trabalhar. Me inscrevi para vagas de recepcionista, atendimento ao cliente, até serviços de limpeza. Nada. Ou eles pesquisam meu nome e veem meu histórico criminal, ou acham que sou velha demais.
Não tenho um emprego de verdade desde que Daniel disse que eu poderia cuidar da casa. E agora até isso estão tirando de mim. A pressão está me consumindo viva. Não durmo. Não como. Fico olhando para a porta, esperando o xerife chegar com a ordem final de despejo. Não tenho ideia do que fazer a seguir. Por isso estou perguntando aqui no Reddit, talvez para as mesmas pessoas que me destruíram da última vez. O que posso fazer? Não legalmente. Eu já sei que a lei não está do meu lado. Quero dizer emocionalmente. Como faço Mason e Eli entenderem que eu ainda sou uma pessoa? Que não sou o monstro que acham que sou? Que eu também perdi alguém? Eu sei que errei. Mas Daniel poderia estar vivo. Ele escolheu dirigir bêbado e com raiva. Eu não obriguei ele a fazer isso. Os próprios filhos o ignoraram quando ele estava à beira do colapso no trabalho. Pegavam o dinheiro dele, claro, mas não atendiam às ligações e só o convidavam para aniversários ou feriados se ele fosse sozinho. E agora eu sou a vilã? Quero falar com eles. Quero conversar com calma. Talvez escrever uma carta. Mostrar que não estou tentando tirar tudo deles. Só algo. Um lugar para morar. Alguns milhares de dólares para recomeçar. Dediquei 12 anos àquela família. Isso não conta pra nada. Todo mundo está me tratando como lixo. Até o Eric. E eu não consigo fazer isso sozinha. Preciso de alguma coisa. Alguma conexão. Algum apoio. Alguém para me lembrar que eu não estou totalmente sozinha. Se algum de vocês já passou por isso, se alguma vez cometeram um erro e viram sua vida inteira desmoronar, por favor me digam como sobreviveram a isso. Porque, sinceramente, se eu perder essa casa, não sei o que vai acontecer comigo.